Estamos aqui para falar um pouco sobre o potencial de membrana, mas antes precisamos conhecer um pouco sobre a célula. Células são as unidades vivas do corpo. A maioria das células existentes é circundada pela membrana plasmática, uma bicamada lipídica que contém o material intracelular e seleciona a entrada e a saída de substâncias. O fluxo dessas substâncias pela camada se dá através de moléculas lipídicas ou por meio dos canais proteicos. Íons, por exemplo, não são capazes de atravessar a membrana sem a ajuda dos canais. Por isso, há uma diferença na voltagem interna e externa da membrana. Essa diferença é chamada potencial de membrana. Toda célula é carregada negativamente em seu interior, e essa diferença de voltagem intra- e extracelular é chamada potencial de membrana. Tal potencial é estabelecido pelo potencial de difusão de sódio e potássio, pela permeabilidade da membrana e pela natureza eletrogênica da bomba de sódio e potássio, que vai ser explicado mais à frente. Os potenciais de difusão ocorrem pela existência de duas forças, força química e força elétrica. A força química é a diferença na concentração de substâncias e íons, que vão do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No caso do sódio e do potássio, a gente tem que o meio mais concentrado de sódio é extracelular. Então, o sódio ele tem tendência química a entrar na célula, enquanto o potássio tem tendência química a sair da célula. A força elétrica leva em consideração a atração entre cargas opostas e a repulsão entre cargas iguais. Por força química, o potássio sai da célula, meio mais concentrado, para o meio extracelular menos concentrado, deixando a célula negativa. Entra em ação a força elétrica, que diminui o fluxo de potássio, carga positiva. Ainda assim, a força química sobrepõe a força elétrica, então os íons continuam saindo. Como dito anteriormente, toda célula em repouso é negativa. Veremos agora os motivos dessa negatividade. Primeiro, a célula tem pouca permeabilidade ao íon sódio, devido à pequena quantidade de canais para esse íon que dificultam a entrada dessas cargas positivas. Em contrapartida, a célula é até 100 vezes mais permeável ao íon potássio, fazendo com que esses íons positivos sejam externalizados. Além disso, a bomba de sódio e potássio é eletrogênica, ou seja, produz eletronegatividade na parte interna e eletropositividade na parte externa da membrana, processo que ainda será explicado. Por último, as proteínas intracelulares são carregadas negativamente, e isso ajuda a manter o meio intracelular com uma carga negativa. É necessário entender a diferença entre permeabilidade e condutância. Permeabilidade é a existência de canais que, dependendo da situação, podem permitir ou não a passagem de substâncias, enquanto condutância é o fluxo de íons através desses canais. Algumas células possuem potencial de membrana diferentes uma das outras, a exemplo das células musculares e neuronais, pois possuem condutâncias diferentes a íons como potássio, sódio e cálcio. Tipos de canais. Os canais se diferem em relação ao seu fechamento. Canais que ficam permanentemente abertos, permitindo o fluxo constante de íons, são chamados de canais de repouso ou vazamento. Existem muitos canais de vazamento para os íons potássio e pouco para os íons sódio. Os canais de vazamento são estreitos, o que permite a passagem de pouca quantidade de moléculas. Já os canais que dependem de estímulos elétricos ou químicos para sua abertura são chamados canais regulados. Canais de sódio e potássio. Os canais de sódio e potássio são do tipo regulados, dependentes de voltagem. Isso significa que é necessária uma mudança no potencial da membrana para que ele se abra. Essa mudança de potencial é gerada por estímulo. Durante a despolarização da membrana, abrem-se os canais de sódio e esse íon entra livremente. Quando a voltagem aumenta o suficiente, abrem-se os canais de potássio e lentamente esse íon começa a sair. Bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio funciona da seguinte maneira. 3 íons sódio se ligam a uma proteína transportadora na face interna da membrana, enquanto 2 íons potássio se ligam na mesma proteína da face externa. A proteína é a ATPase, ou seja, a quebra de uma ligação fosfato de alta energia
muda sua conformação e transporta os íons através da membrana. Como a quantidade de cargas positivas que saem não é a mesma das cargas positivas que entram, a célula fica com um déficit de carga positiva no meio interno. Por isso, disse que a bomba de sódio e potássio é eletrogênica. Esse foi o vídeo de potencial de membrana do canal Físio CMPF. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e nos siga nas redes sociais.